Sejam bem-vindos à sexta mensagem da série O Poder Transformador da Fé. Hoje o nosso personagem é Josué, e nós vamos aprender com Josué como conquistar pelo poder da fé. Mas nós já fomos desafiados a tomar 5 decisões na nossa vida. Nós fomos desafiados a crer pelo poder da fé com Abraão. Nós fomos desafiados a aprender a superar as nossas dores pelo poder da fé com Isaac. Nós fomos ensinados a mudar a vida pelo poder da fé com Jacó. Fomos ensinados a perdoar pelo poder da fé com José. Hoje de manhã aprendemos a perseverar pelo poder da fé com Moisés. E agora à noite nós vamos aprender a conquistar pelo poder da fé com Josué. Quantos querem conquistar pelo poder da fé? Aleluia! Então segura aí, porque a chapa vai esquentar. Amém? Deus é um Deus fantástico. Porque Deus nos escolheu. Deus não escolheu somente os pastores, nem os líderes. Deus escolheu a todos nós. Deus escolheu você. E Deus deseja fazer de cada um dos seus filhos, homens e mulheres, capazes de conquistar pelo poder da fé. Deus não fez você para fracassar, mas Ele usa os seus fracassos para dizer a você que você pode conseguir. Deus não nos fez para viver na escassez, mas na escassez Ele nos mostra que Ele é aquele que nos capacita. Ele é aquele que revigora a nossa vida, para que possamos conquistar pelo poder da fé. E eu quero ler um texto com vocês aqui nessa noite. É um texto que está em Josué, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 9. Você pode acompanhar esse texto na nossa projeção, mas também pode acompanhar aí na sua versão. E diz assim a palavra de Deus: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés é morto. Preste atenção, porque essa palavra ela é uma palavra difícil para a vida de Josué, mas necessária. Deus disse assim: Josué, Moisés é morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Irmãos, que palavra de Deus a respeito de Josué. E a palavra que Ele liberou sobre Josué é a mesma palavra que Ele libera sobre a sua vida nessa noite. Ele diz a você que ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, Josué, você não precisa se preocupar, porque eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, Josué? Não fui eu que lhe ordenei, Elias? Não fui eu que lhe ordenei, Guilherme? Não fui eu que lhe ordenei, povo de Deus da Memorial? Então, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Aleluia! Queridos, eu não precisava dizer mais nada aqui nessa noite.
Só de ler esse texto, Deus me traz à memória e enche meu coração de expectativas, dizendo para mim: meu filho, você pode conquistar pelo poder da fé. Porque há um detalhe importante: assim como eu fui com Moisés, com Josué e com tantos homens da Bíblia e com tantos homens do presente, eu também sou contigo. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Medita na minha palavra dia e noite, seja forte e corajoso, e só assim você será bem sucedido. Eu estarei com você por onde você andar. O nome Josué é equivalente ao nome de Jesus e significa Deus salva. Lembramos de Josué como líder dos filhos de Israel depois que Moisés morreu. Mas também nós lembramos que ele era um dos 12 espias que entraram na terra de Canaã e um dos 2 que voltaram com um bom e positivo relatório depois de espiar a terra. Entretanto, o serviço de Josué para Deus começou muito antes desse dia. Josué foi o único outro homem que foi permitido subir no Monte Sinai, quando Deus deu a lei a Moisés. A primeira menção de Josué está no capítulo 17 de Êxodo, quando os israelitas lutaram contra os amalequitas. Depois da morte de Moisés, Josué então é chamado para sucedê-lo. Josué poderia dizer como muitos de nós dizemos: Senhor, não dá. Josué poderia ter dito: Senhor, escolhe outra pessoa. Não dá para substituir um homem como Moisés. Não dá para substituir um estrategista como Moisés, um homem que parava, pensava, fazia e acontecia. Senhor, eu não tenho condições de fazer isso aí não tenho condições. Mas ele não fez assim. Passam-se 40 anos desde o milagre do Mar Vermelho. E nesse tempo Josué então lidera aproximadamente 40 mil soldados e 2 milhões de pessoas. Os principais desafios de Josué eram os seguintes: cuidar da Arca da Aliança, atravessar o Rio Jordão, unir 12 tribos completamente diferentes, enviar espias e conquistar Jericó, expulsar cananeus, heteus e amorreus. Josué também tinha que fazer uma circuncisão geral, porque a primeira leva de jovens que havia saído do Egito já havia morrido no deserto, e o povo não continuou circuncidando seus filhos. E Josué também precisava gerar alimentos com os frutos da nova terra chamada Canaã. O capítulo 12 de Josué fala de 31 reinos conquistados pela liderança de Josué. Prosperidade e conquistas em nome do Senhor. O capítulo 24 faz uma revisão da história e mostra uma declaração de fé de Josué. E qual foi o resultado disso? É que Israel viveu em paz e tranquilidade, ainda que alguns anos depois da morte do seu grande líder e general Josué. Perceba que Josué foi um homem levantado por Deus para ensinar um povo a conquistar. O povo conquistou, o povo já tinha a promessa, mas para tomar posse da promessa precisa conquistá-la. Deus já liberou promessa sobre a sua vida. O fato é que você muitas vezes está sentado numa cadeira esperando que a promessa se cumpra, quando Deus está dizendo para você: meu filho, a promessa está liberada, mas você precisa conquistar. A promessa está liberada, mas você tem capacidade de seguir adiante, porque eu estou contigo. A promessa está liberada, tem algo grande para você, tem terra prometida, terra que emana leite e mel, terra que produz o melhor. Mas eu preciso que você se levante de onde você está, que você derrote os gigantes, que você entre nessa terra, que você derruba muralhas, porque isso é insignificante para alguém que me considera como Deus da sua vida. Deus está dizendo a você que não há muralha de Jericó que pode impedi-lo de entrar na terra. Deus está dizendo a você nessa noite que não há gigantes na terra que sejam capazes de deter a força que há em você, porque a força que há em você é a força que há em Deus. Simplesmente Deus diz: meu filho, você pode conquistar, porque você tem uma coisa que aqueles povos não tinham. Você tem fé, e você pode conquistar pelo poder da fé. Josué foi um conquistador, não um conquistador de mulheres. Tem gente querendo conquistar mulheres. Josué queria conquistar aquilo que Deus havia prometido a ele, é diferente.
Às vezes nós queremos conquistar aquilo que Deus não nos deu como promessa. Deus requer que a gente conquiste aquilo que Ele já nos deu como promessa. Um líder revestido de autoridade humana e espiritual diante do seu povo, esse era Josué. Josué foi definitivamente alguém que aprendeu a conquistar pelo poder da fé. Ele já sabia, pastor? Não, ele aprendeu. Quando Deus o chamou, Deus deu as coordenadas. Disse assim: meu filho, você quer conquistar pelo poder da fé? Faça isso. Ele deu todas as diretrizes para Josué. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você aqui nessa noite. Porque se Josué foi capaz de conquistar pelo poder da fé, isso significa dizer que eu e você também somos capazes de conquistar pelo poder da fé. Aleluia! Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Ou isso é apenas algo que surge no seu coração porque eu estou dizendo a você? Você precisa crer que de fato Deus o chamou para ser um conquistador das suas promessas. Isso só acontece pelo poder da fé, porque a fé o faz acreditar que Deus está acima de quaisquer circunstâncias adversas que virão atrapalhar no processo de conquista. Então, a partir da experiência desse grande homem de Deus chamado Josué, o que é que você precisa fazer para aprender a conquistar pelo poder da fé? Em primeiro lugar, para conquistar pelo poder da fé, esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Eu não sei se vocês perceberam, eu nem sei se vocês estão acompanhando essa série de mensagens, mas praticamente a respeito de todos os homens que nós já pregamos aqui, essa qualidade precisa existir na vida daqueles que decidem exercer a sua fé. Qual, pastor? Estarem com seus ouvidos atentos para a voz de Deus. O verso 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. Se você está aqui nessa noite e está ouvindo o que eu estou dizendo, eu estou apenas transmitindo o que Deus mandou dizer a vocês. E se eu estou falando, Deus está falando. E se Deus está falando, Ele exige que aqueles que desejam conquistar pela fé estejam com os seus ouvidos atentos àquilo que Ele vai dizer. Nós temos sensibilidade para ouvir gente fofoqueira. Nós temos sensibilidade para ouvir as pessoas falando mal umas das outras. Nós temos sensibilidade para ouvir tanta coisa que não edifica a nossa vida, que não nos leva a lugar algum. Nós temos tanta sensibilidade para ouvir aquilo que o diabo tem plantado no nosso coração, mas temos pouca sensibilidade para ouvir aquilo que Deus quer plantar na nossa vida. Temos pouca sensibilidade para ouvir aquilo que Deus quer dizer. E eu quero dizer uma coisa a você: aquilo que Deus diz é vontade dele, e a Bíblia fala que a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Ela cumpre um propósito na nossa vida. Josué nunca teria sido quem foi se ele não tivesse ouvido as orientações de Deus, se os seus ouvidos não estivessem atentos àquilo que Deus estava dizendo a ele. Josué nunca teria se tornado um conquistador pelo poder da fé. Você nunca se transformará em um conquistador pelo poder da fé se você não conseguir ouvir a voz de Deus. Estar sensível para ouvir a voz de Deus não é fraqueza, não é misticismo, não é religiosidade. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus requer temor e requer obediência ao que a sua palavra orienta. Diante do novo desafio que estava à sua frente, Josué poderia ficar apavorado com a nova situação, poderia sair fazendo coisas do seu jeito, mas não. Ele tomou uma outra decisão. Aliás, ele tomou a melhor decisão, que foi ouvir o que Deus tinha para dizer. Quantas vezes no meio de uma decisão que nós precisamos tomar, nós ouvimos todas as pessoas primeiro e só então decidimos ouvir quem? A Deus. Por que não procuramos o Senhor primeiro? E aí não conquistamos. Por quê? Porque a primeira voz que nós buscamos não foi a voz de Deus. É claro que Deus pode usar alguém
para nos dizer algo a respeito da nossa conquista. Mas isso vem depois de você passar tempo com Deus. Isso vem depois de você investir tempo com o Senhor. Com certeza você tem amigos. E para você ouvir a voz de um amigo, você precisa estar com ele. Pode usar um celular, mas não é a mesma coisa do que estar presente. Você pode usar o telefone da sua casa, mas não é a mesma coisa. Você pode usar um áudio do WhatsApp, mas como é bom quando você pode ouvir a voz de um amigo quando se está o quê? Junto desse amigo. Deus não quer falar para você através de telefone celular, nem convencional, nem WhatsApp. Deus quer falar com você pessoalmente. Aprendemos hoje de manhã que Moisés era alguém que conversava com Deus face a face, como um amigo conversa com outro amigo. Queridos, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes estamos diante dos desafios da vida, mas queremos encontrar o caminho sem buscar ao Senhor, sem ouvir a sua voz. Deus sempre tem uma direção segura para nós, ainda que nós não sejamos capazes de enxergar essa direção segura. Deus tem uma direção segura. A única coisa que nós precisamos fazer é parar para ouvi-lo. Com Deus não existe situação sem solução. A Bíblia diz o seguinte: esta é a mensagem do Eterno, do Deus que fez a terra e a tornou habitável e duradoura, conhecido em todos os lugares como eterno. Olha o que ele diz: clamem a mim e eu responderei, direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. Deus é um Deus que quando fala coisas extraordinárias. Nós é que nem sempre compreendemos que as coisas que Deus fala são coisas extraordinárias. Nós somos tão críticos que nós criticamos até aquilo que Deus fala. Mas Deus nessa noite exige dos seus conquistadores que eles estejam sensíveis à sua voz, que ouçam aquilo que Ele vai dizer. Eu sou pai, e quando eu preciso dizer alguma coisa à minha filha, eu quero que ela esteja presente, e eu quero que ela me ouça. Se ela virar as costas, pode voltar, e nós vamos falar, nós vamos conversar. Papai também é assim. Ele quer conversar comigo e com você, porque Ele quer fazer de mim e de você conquistadores. Quando você conversa com seu filho, o educa, o disciplina, é porque você quer o melhor para ele. É porque você quer que o seu filho conquiste. É porque você quer que o seu filho chegue até em lugares que você não conseguiu chegar. Da mesma forma, Deus, quando fala, Ele quer que os seus filhos cheguem em lugares altos. Ele quer que os seus filhos se tornem conquistadores. Ele quer que os seus filhos alcancem lugares que eles nunca alcançaram e experimentem coisas que eles nunca experimentaram. Por isso Deus fala continuamente. Deus não cessa de falar. Nós é que cessamos de ouvi-lo. O desafio de Josué era atravessar o Rio Jordão e entrar com os israelitas na terra prometida. E você, qual é o seu desafio? Quais são os obstáculos que você precisa vencer? O que você precisa atravessar? Quais são as suas decisões? Eu quero dizer que para conquistar pelo poder da fé, entenda que você precisa estar sensível para ouvir aquilo que Deus tem para dizer a você. Se você o buscar, vai encontrá-lo. Você não ficará sem resposta. Acredite, Deus está falando com você. Em segundo lugar, para conquistar pelo poder da fé, liberte-se do seu passado e ande para frente. Olha o que diz o texto. Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar
aos israelitas. Deus disse a Josué: Moisés está morto. Moisés ficou para trás. Agora é uma nova etapa, é um novo desafio, é uma nova história. Até aqui, Josué, eu precisava de um estrategista. Agora eu preciso de um general de combate. Agora eu preciso de um soldado. Preciso de um guerreiro. Então eu preciso de você, Josué. Deixe o seu passado e ande para frente. Ninguém conquista olhando para o passado. Só é possível conquistar alguma coisa olhando para algo que ainda está diante dos nossos olhos. Enquanto você estiver olhando para trás, você nunca vai conquistar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. O grande Moisés morreu. Então você guarda no coração com gratidão e com inspiração, Josué. Guarde as histórias de Moisés no seu coração. Mas eu quero dizer a você que já passou Moisés. Agora é apenas história. O passado não volta mais. Ele tem que ficar no passado. Josué agora precisa levar o povo a atravessar o Rio Jordão e a tomar a posse da terra prometida. Então Deus diz a ele: ó, você agarra essa minha promessa com todas as suas forças e fé e coloca como uma missão na sua vida, como um ideal na sua vida, porque não tem como retroceder. Você precisa seguir adiante. Esse é o seu presente, Josué. É um presente para a sua vida. Você precisa andar para frente. Irmãos, triste é olhar a vida de pessoas que retrocederam. Triste é olhar a vida de pessoas que um dia brilhavam e a luz se apagou. Triste é olhar a vida de pessoas que ficaram paralisadas pelo meio do caminho. Porque a Bíblia diz que a nossa caminhada de vida cristã é para aqueles que avançam e não para aqueles que retrocedem. Conquistar pelo poder da fé vai exigir que o seu passado se torne apenas uma história, para que você possa chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Você precisa olhar para frente. Você precisa estabelecer alvos, metas, propósitos, planos e seguir em direção a esse plano, a essa meta, a esse sonho, a esse propósito estabelecido. Não tem mais como olhar para trás, não dá mais para retroceder a essa altura do campeonato, não dá mais. Não dá mais. O que passou, passou. Entenda o seguinte: não importa quão glorioso e bom tenha sido o seu passado, o melhor tempo da sua vida é hoje. Não vou cantar a música da Ludmilla não, tá? Mas é hoje. É hoje. O melhor tempo da sua vida é hoje. Amanhã você ainda não viveu, mas você pode transformar a sua realidade hoje. 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 Embora Moisés tivesse sido o grande líder de Josué, o grande amigo de Josué, ele estava morto. Não podia fazer mais nada por Josué. Josué entendeu que não podia ficar chorando o leite derramado. A ordem de Deus era que Josué olhasse para frente. E por isso ele aprendeu que para conquistar pelo poder da fé, ele precisava se libertar do passado e andar para frente. É certo que muitas pessoas sofrem perdas na vida e se recusam a desligar-se do passado e seguirem adiante. Pessoas que ainda não venceram o luto, pessoas que ainda não venceram as suas perdas, pessoas que ainda não venceram os seus problemas, as suas lutas, que paralisam, que não seguem adiante. Mas eu quero dizer que se algo aconteceu na sua vida, você não precisa ficar se lamentando, porque Deus tem coisas novas para você. Você não precisa ficar paralisado, chorando leite derramado. Precisamos crer que o Senhor pode e quer nos fazer avançar, mesmo tendo perdido coisas e pessoas preciosas. Me doeu saber que a partir de fevereiro eu não vou ver mais sentadinho naquele lugar ali Sara, Jebson, Lucas e Giovana.
Deus tem outros planos para eles. Mas como isso me custou caro? Isso me custou lágrimas, tempo de oração. Mas nós vamos seguir adiante, Sara. E vocês também. Porque vocês são conquistadores do Senhor. Onde Deus os colocar, Deus fará prosperar. Porque vocês são pessoas que têm compromisso com Deus. Irmão, Sara vai embora. Mas nós não podemos parar. O fogaréu vai, mas Deus traz outro fogaréu para cá. Por isso que Deus já estava preparando a Tânia. Que ela nem sabe que o nome dela é Tânia. Só Tininha. Aleluia. Irmãos, nós não podemos paralisar a nossa vida por causa de circunstâncias adversas. Deus diz assim: meu filho, aconteceu, você coloca diante de mim, sofre o que precisa sofrer, vence isso aí e bola para frente, porque eu faço você continuar a viver. E se eu estou dando vida para você, porque ainda tenho muita coisa para realizar em você e através de você, então receba aí, meu filho. Receba. Se Deus está ministrando no seu coração, pastor, é verdade. Teve problemas na minha vida que me fez desistir, parar, mas nessa noite Deus está me lembrando que eu ainda tenho coisa para conquistar. E é conquistar pelo poder da fé. E Deus te chama para olhar para frente, para deixar o passado olhar para frente. Preste atenção na experiência do apóstolo Paulo. Ele disse assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo disse assim: olha, eu ainda não alcancei nada não, mas uma coisa eu faço, eu deixo o passado e sigo adiante, porque Deus tem algo melhor para mim. Você nunca será capaz de conquistar qualquer coisa pelo poder da fé, se não se libertar do passado e andar para frente. Então hoje, decida não ficar paralisado por causa do seu passado, porque Deus é um Deus de coisas novas. Eu disse isso de manhã e vou repetir: Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Nós não precisamos continuar vivendo com coisas velhas, com vida espiritual velha, com conquistas velhas, porque Deus é um Deus de coisas novas. E enquanto nós vivemos todos os dias, é dia de experimentar o novo de Deus. Então, seja um conquistador pelo poder da fé. Em terceiro lugar, nós aprendemos com Josué que para conquistar pelo poder da fé, viva com alvos e propósitos claros. Verso 3: como prometia Moisés, todo lugar, Josué, onde puserem os pés, eu darei a vocês. Como se Deus estivesse dizendo a Josué: Josué, escreve aí. Escreve de forma clara o plano e o propósito que eu tenho para você. Todo lugar que vocês puserem a planta dos pés de vocês, eu darei a vocês. Plano claro, propósito claro. Havia uma promessa de Deus sobre a vida de Josué. A promessa de que onde ele pusesse os pés seria dado pelo Senhor. Deus estabeleceu os limites da terra que deveria ser conquistada por Josué e seu povo. E eu quero dizer que alguém que não tem metas, não tem alvos e nem planos, não tem nada para conquistar. Alguém que não sabe o que quer, vai conquistar o quê? Porém, aqueles que desejam conquistar pelo poder da fé, precisam ter metas claras em sua vida. Pastor, a promessa não é de Deus, os planos não são de Deus? São. Mas Deus deseja que você alinhe os seus planos com os planos dele. Pode ser que sejam iguais, se não for, ele muda. Mas eu tenho uma certeza no meu coração de que o plano de Deus é claro para a sua vida, porque Deus é o Deus de coisas claras. Deus não confunde ninguém, deixa ninguém confundido. Você tem metas claras para a sua vida pessoal, familiar, profissional e espiritual? Você tem uma lista objetiva de planos, alvos, projetos, ideais pelos quais está orando todos os dias e trabalhando por eles? Irmãos, talvez eu não encontre ninguém aqui
que escreva os seus planos diários e os coloque diante de Deus. Porque nós somos bons em fazer planos sem que Deus esteja neles. E somos falhos, porque na verdade deveríamos fazer planos baseados nos planos que Deus tem para a nossa vida. Porque o profeta disse, usado por Deus, e era a boca de Deus, e Deus disse assim: eu sei quais são os planos que eu tenho para vocês. Se você não sabe onde quer chegar, provavelmente não chegará a lugar algum. E é verdade. Se você não sabe onde você quer chegar, você vai chegar aonde? Está indo para onde? Está fazendo o quê? Se amanhã você não deseja estar melhor do que hoje, por que você quer viver o dia de amanhã? Se você não tem alvos e propósitos para a sua vida como um todo, por que deseja continuar vivendo? Será que o amanhã será apenas mais um dia depois de hoje na sua vida? Deus fez algo maior para você. Converse com Deus. Estabeleça metas para a sua vida. Pois a vida com alvos e propósitos claros tem uma outra atitude. Deus tem propósitos para tudo, inclusive para a sua vida. Por isso, aprenda a conquistar pelo poder da fé, vivendo com alvos e propósitos claros. No fim do ano passado, o pastor Marcelo, junto com a sua família, viajaram para São José dos Campos para a Semana da Virada e levaram o Guilherme com eles. O Guilherme estava desempregado e ele ia passando pela rodovia Dutra ali, né? Via Dutra, e alguns caminhões de uma empresa iam passando, e o Guilherme disse assim: eu ainda vou trabalhar nessa empresa, ainda vou trabalhar nessa empresa, ainda vou trabalhar nessa empresa. Foram lá para a Semana da Virada. Aquele dia era o dia de fazer um pedido por um emprego. O Guilherme foi lá e depositou. Ele já tinha enviado o currículo para aquela empresa. Retornaram para casa. O Guilherme deixou o pastor Marcelo e Mônica em casa, foi até um posto abastecer e recebeu uma ligação da empresa dizendo a ele para comparecer na semana seguinte na empresa. Já está empregado e trabalhando para a honra e glória do nome de Deus. Né, Guilherme? Vamos aplaudir o Guilherme? Isso. Irmãos, alvos e propósitos claros. Ele disse assim: eu vou trabalhar nessa empresa. E foi. Ele colocou diante do Senhor. Ao invés de nós estabelecermos alvos e propósitos para a nossa vida e conquistar aquilo que Deus tem para nós, muitas vezes nós ficamos querendo aquilo que Deus deu para os outros, com inveja daquilo que Deus fez na vida de outras pessoas. Meu filho, Deus está chamando a sua atenção nessa noite. Está dizendo a você: eu tenho tanta coisa para fazer na sua vida, eu tenho tanto para realizar em você e através de você, eu tenho tanta coisa sobrenatural para fazer na sua vida, na vida da sua família. Eu só estou esperando você estabelecer alvos claros comigo, para que você chegue lá no lugar onde eu quero que você chegue, para que você conquiste pela fé aquilo que eu já determinei no céu. Em quarto lugar, para conquistar pelo poder da fé, entenda o valor do esforço e do ânimo. Queridos, nós temos a nossa parte no processo. Deus faz, mas tem a nossa parte. E Deus honra o nosso esforço, Deus honra o nosso ânimo. Ele disse assim: Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não fui eu que lhe ordenei? Então seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Palavra de Deus ao nosso coração nessa noite: seja forte e corajoso, porque eu honro a sua força e a sua coragem. Tem gente que quer conquistar, mas não quer colocar o pé para fora de casa. Tem medo. Irmãos, medo todo mundo tem. Josué não tem, com certeza. Mas Deus diz assim: seja forte, corajoso. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Então Deus está dizendo a você nessa noite: meu filho, bote o pé para fora de casa. Sabe por quê? Porque assim como fui com Moisés, eu sou com você. E eu vou valorizar o seu ânimo, eu vou valorizar o seu esforço, a sua coragem. Fique firme, mantenha-se firme, porque eu sou um Deus de honra. Não fui eu que ordenei? Vai e faz. Deus repetiu 3 vezes a ordem para que ele se esforçasse e tivesse bom ânimo. Sem estas 2 virtudes, Josué não conseguiria conquistar pelo poder da fé. Ninguém conquista grandes coisas sem esforço e sem ânimo. Não caem do céu. Não cai. Você precisa botar a mão na massa. Precisa correr atrás. Portanto, seja valente. Lute. Seja otimista. Confie em Deus. Confie em suas promessas. Ele está contigo. Agora faça a sua parte, tenha ânimo, não esmoreça, não desanime, levante-se, enxugue as lágrimas, porque você não está sozinho no meio da luta, você não está sozinho no meio do problema, você não está sozinho no meio da dor, você não está sozinho, Deus está com você. Para conquistar pelo poder da fé, é preciso força e ânimo. E o Deus que nos anima e que nos fortalece, nos honra. Que Deus maravilhoso. Uma coisa é certa: o diabo fará de tudo para você desistir, para desanimá-lo, para desviá-lo usando circunstâncias adversas e até pessoas. Por isso, resista firmemente. Sanbalat e Tobias queriam atrapalhar aquilo que Deus estava fazendo através de Neemias e seus compatriotas. Neemias disse assim: não posso perder tempo com esses caras não. Estou fazendo uma grande obra e não quero ouvir a voz do diabo. Irmãos, quando você ouvir uma palavra que jogar você para baixo, que te desanimar, deixa eu lembrar uma coisa a você: Deus nunca o desanima. Pelo contrário, Ele diz assim: seja forte e corajoso. Não fui eu que ordenei? Conta comigo para todas as coisas. Esquece a voz do inferno, esquece a voz dos incrédulos e confia naquilo que eu estou dizendo a você. Conquiste pelo poder da fé, compreendendo o valor do esforço e do ânimo dados por Deus, porque Ele nunca o abandonará. Ele prometeu isso a Josué. Ele disse assim: Josué, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Irmão, já pensou receber uma palavra dessa de Deus? Dizendo assim: assim ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Meu Deus, que palavra! Já pensou Deus dizendo isso a cada um de nós? Olha, ninguém vai resistir a você todos os dias da sua vida, porque assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Quando você se sentir sozinho, lembre-se que Deus nunca o deixa, nunca o abandona. O Deus que promete vai conosco até que a sua promessa se cumpra na nossa vida. Em quinto e último lugar, para conquistar pelo poder da fé, tenha a palavra de Deus como o único fundamento da sua vida. Se você pensou que eu não fosse falar de Bíblia, você está muito enganado, porque a Bíblia é a base de tudo. Sem fundamento, a casa cai. E Deus não deixou de orientar Josué a respeito dessa verdade. Ele disse assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito.
Ele vai completar: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não há sucesso sem dedicação à palavra de Deus. Não há. Um dos grandes segredos para conquistas espirituais é o amor e a obediência à palavra de Deus. Por isso Josué fez uma aliança com a palavra de Deus, tornando-a como único fundamento da sua vida. O verso bíblico nos orienta a estudar a palavra, mas também a proclamar a palavra e também a praticar a palavra. Só assim nós podemos ser bem-sucedidos. Aqui está o grande segredo daqueles que desejam conquistar pelo poder da fé. Precisam fazer da palavra de Deus o fundamento da sua vida. A verdadeira conquista acontece pela obediência à palavra de Deus. Não existe nenhum outro fundamento sobre o qual é possível estabelecer conquistas pelo poder da fé. A Bíblia é a base da sua vitória. E sobre isso Jesus contou uma história. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Pastor, minha casa caiu. Qual é o fundamento da sua vida? Se sua vida está construída sobre a religiosidade, moda, corrupção, medo, materialismo, ganância, idolatria, feitiçaria, ceticismo, inveja, poder, fama, dinheiro, riquezas, mentira, falsidade ou vida dupla, lamento informar que seu destino é o fracasso e não a conquista. Um dia a casa cai. Quando que os nossos políticos iriam imaginar que a casa ia cair? Quando que o grande Sérgio Cabral iria imaginar que sua foto com as algemas apareceria nos principais jornais e nas mídias do nosso país e de todo o mundo? Irmãos, vida construída sobre a areia, onde não há fundamento da palavra de Deus, um dia cai, porque ela não suporta as tempestades da vida. Na hora da tormenta, desabam e revelam a sua fragilidade. Por isso Jesus disse: construa a sua casa sobre a rocha. O fundamento principal é a palavra de Deus. Nós não estamos isentos de problemas, nem de enfermidades, nem de perdas, nem de quaisquer outras coisas. Mas quando essas coisas vêm sobre a nossa vida, nós encontramos na palavra de Deus o fundamento que nos permite passar por esse tempo, mas terminar esse tempo melhores do que quando entramos nesse tempo. Deus nos chamou para ser conquistadores, mas conquistadores precisam ter a sua vida fundamentada na palavra de Deus. Pare de viver sua vida por aquilo que você pensa, acha e sente. Pare de viver a sua vida por aquilo que os outros dizem. Pare de viver a sua vida pensando apenas naquilo que os outros esperam de você. Tome uma decisão verdadeira, pessoal, corajosa e definitiva hoje. Decida que a palavra de Deus será o fundamento único da sua vida e aprenda a conquistar pelo poder da fé. Deus está chamando você a tomar uma decisão hoje.
Uma decisão que vai mudar os seus anos daqui para frente, que vai dar uma nova direção a você, e que vai fazê-lo entender que há uma terra para conquistar, que há um lugar para chegar, mas que há um Deus que fortalece, que encoraja, que dá ânimo, que consola, que conforta, que alimenta, e que está contigo em todo o tempo. Josué foi um exemplo de conquistador pelo poder da fé. E ele era um ser humano, como eu e você. Ele foi chamado por Deus, como eu e você também fomos chamados. Então você precisa sair daqui hoje com a certeza de que você se tornará alguém que vai conquistar pelo poder da fé. E para conquistar pelo poder da fé, lembre-se, esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Liberte-se do seu passado e ande para frente. Viva com alvos e propósitos claros. Entenda o valor do esforço e do ânimo. E tenha a palavra de Deus como o único fundamento da sua vida. Se você pensa que você veio aqui nessa noite porque você não tinha outra coisa para fazer, você também está enganado. Porque Deus trouxe você aqui para renovar sonhos, projetos de vida que estão paralisados. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer que você não é aquilo que os outros disseram a seu respeito. Você não é aquilo que o seu pai disse para você quando você era pequeno, que você não ia dar nada na vida. Você não é aquilo que o diabo disse que você é. Você é um filho amado de Deus. Um filho amado de Deus é um conquistador. É aquele que conquista pela fé. Deus o trouxe aqui porque Ele quer fazer de você um conquistador pelo poder da fé. Nada mais e nada menos do que isso. Deus olha para você e vê você como um Josué desse tempo. Alguém que vai liderar uma multidão. Alguém que vai fazer com que pessoas cheguem no lugar onde Deus prometeu. Deus quer usar a sua vida como Ele nunca usou, porque você tem a marca da promessa de Deus. E quem tem a marca da promessa de Deus, conquista pelo poder da fé. Quem tem a marca da promessa de Deus não fica paralisado, não desiste no meio do caminho, não retrocede, anda para frente, conquista, porque quem tem a marca da promessa, sabe que um dia essa promessa vai se cumprir. Então se coloque em pé, porque nós vamos adorar a Deus. Mas antes de adorar ao Senhor, eu quero dizer algo para o seu coração. Deus trouxe você aqui para dizer a você: meu filho, eu quero fazer de você um conquistador pelo poder da fé. Quantos acreditam que Deus quer fazer de você um conquistador pela fé? Quantos acreditam? Aleluia! Então deixe seu lugar enquanto cantamos. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Aleluia!